Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é mais um momento crescendo em Cristo. Nosso momento crescendo em Cristo de hoje tem como tema crescendo na fé. Antes mesmo de nós lermos os versículos que nós iremos pensar nesse momento, nosso pedido é que você se inscreva no canal, se não é inscrito. Você também deixe aí o seu gostei e compartilhe esse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas e assim nós podemos viver mais momentos preciosos com o Senhor e a palavra do Senhor possa alcançar o coração de várias pessoas. Vamos para o nosso momento, vamos para o nosso versículo. E o versículo de hoje é a segunda carta que o apóstolo Pedro escreve, e ele diz assim, no capítulo 1, verso 8 e 9. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não se desenvolve desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Essa versão é a versão transformadora. Você pode ler em outras versões para também ter um entendimento. A segunda carta que Paulo escreve, capítulo 1, verso 8 e 9. Bom, pensando nesse texto, querido, principalmente no aspecto de crescer em Cristo, de haver um desenvolvimento de nossa vida em Cristo, eu achei muito interessante essa reflexão, que ele começa nesta tradução dizendo assim, quanto mais crescerem nessas coisas, olha que interessante essa afirmativa. Então ele está dizendo que, se você olhar anteriormente, ele deu alguns direcionamentos para aqueles irmãos que eram alvo da sua carta, e consequentemente é para nós hoje também. Mas ele diz assim, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor. Quais coisas? Então, se nós olharmos um pouquinho antes desse capítulo aí mesmo, capítulo 1, um pouquinho antes, ele fala para nós assim, ele fala a respeito da fé. Pedro diz que deve ser acrescentado à fé algumas coisas para que nesse acréscimo nós não nos tornemos infrutíferos na obra de Deus. Olha que interessante. Então ele diz assim, você deve acrescentar à sua fé excelência moral. Ou seja, você crê em Jesus, você confia na ação dele, você sabe que você precisa pregar o evangelho, orar pelas pessoas que estão enfermas, e assim sucessivamente. Agora, veja que interessante, ele diz que a fé que você tem precisa ser acrescentado a esta fé uma excelência no seu comportamento moral, ou seja, você precisa ser uma pessoa que realmente vive a palavra, para que a sua fé ela seja acrescentada, ou seja, ela tenha esse ingrediente mais para esse funcionamento. Uma outra coisa ele diz assim, a excelência, acrescente a sua fé, a excelência moral, e agora a excelência moral você deve acrescentar o conhecimento da palavra, do comportamento das pessoas, saber que as pessoas, cada um tem a sua individualidade. Então esses conhecimentos vai acrescentando a sua fé para que você possa ser produtivo. Como o texto diz assim, você vai ser produtivo e útil a Deus e ao seu reino. Então excelência moral, acrescentar a fé. A excelência moral você deve acrescentar o conhecimento, e ao conhecimento você deve acrescentar o domínio próprio. É você ter cuidado nos seus comportamentos. Hoje nós vemos muito comum as pessoas dizendo assim, mas eu sou uma pessoa de pavio curto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele briga muito facilmente, se irrita facilmente, se ofende facilmente. Então a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos ter dentro de nós um domínio próprio, ou seja, mesmo que venha o descontentamento. A Bíblia chega até a nos dizer que nós podemos até irar, mas nós não podemos pecar. Mesmo que irados, nós temos que ter um controle disso. Olha,
Dá um tempo, daqui a pouco nós conversamos sobre esse assunto, agora não é o momento. É um domínio próprio, é isso que a Bíblia está dizendo. Ele diz que o domínio próprio deve ser acrescentado à perseverança, ou seja, uma pessoa que se dedica, se empenha verdadeiramente naquilo que Deus tem estabelecido como verdade para você. Uma coisa eu tenho sempre destacado: o que você precisa saber é se aquilo que você está vivendo, que você está aplicando, é perseverança ou é teimosia. Bom, vamos dizer assim, qual é a diferença? Quase na essência, na prática é praticamente a mesma coisa, mas na essência é muito maior. É quando você persevera naquilo que Deus prometeu, na palavra do Senhor. Mas quando você é teimoso ou teimosa, você está batendo, né, em cima de algo que você acredita ser certo. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, família, amigos, né, dizem que não vai dar certo, dizem que aquilo ali não é o correto. Até mesmo as autoridades espirituais que você tem contra, né, ao seu favor, superior a você, mas mesmo assim você permanece ali com aquela atitude. Então pensa bem, a palavra diz que é perseverança. Nós temos que ter essa atitude de estar constantemente na busca. A perseverança, ele diz que deve ser acrescentado a devoção a Deus, e a devoção a Deus deve ser acrescentado a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, é muito interessante a gente pensar nessas questões para que a gente possa realmente estar apto para servir o Senhor. E isso é um processo, irmão, tem que ser acrescentado dia após dia. Veja como que é bacana a gente pensar sobre isso. E aí o versículo termina da seguinte forma, ele diz assim, ó: mas aqueles que não se desenvolvem, esta palavra é tremenda, veja que é um crescimento, aqueles que não se desenvolvem desse modo, ou seja, tendo a fé, acrescentando a fé, buscando isso cada dia mais no seu viver, aqueles que não se desenvolvem desse modo, da forma que a Bíblia está dizendo, eles são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto dos seus olhos, se esquecem de que foram purificados do seu antigo maneira de viver, ou dos seus pecados. Olha que o que a Bíblia está concluindo. O versículo conclui dizendo assim, gente, você tem que entender que você foi salvo por Jesus exatamente desta ação, dessa escravidão do pecado. Não é? Então, antes eu não conseguia ficar sem fazer agora, mas agora em Cristo Jesus eu fui salvo exatamente das garras do inimigo, dessa força maligna, né, que me impulsionava a fazer coisas que desagradam o Senhor. Pega aí, tem que haver crescimento, né, tem que haver esse desenvolvimento. Quando não há esse desenvolvimento, nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos ver a perspectiva das coisas, né, de acordo com a ótica de Deus, uma ótica, né, que o Senhor apresenta para nós. E nos tornamos infrutíferos. Mas se aplicamos essas coisas, nós vamos estar sempre em desenvolvimento e, né, produtivo, como o versículo diz aqui, produtivo e útil a obra do Senhor. Maravilha! Lembra do Salmos 37:5? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Glória a Deus. Tenha uma ótima semana, querido, na graça e na paz do Senhor. Quero orar por você. Pai de amor, aqui estamos, Senhor, em mais esse momento crescendo em Cristo. É a tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Ajuda-nos a abraçar esta causa. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar essa verdade, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Ó Deus, aquele que passa por adversidade, por lutas, seja alcançado pelo Senhor com toda sorte de bênção que procede do teu trono de graça. Oramos, ó Deus, abençoando esse irmão, essa irmã, ó Deus, essa vida, essa pessoa, que ela possa ser alcançada e ministrada pelo Senhor de forma abençoadora. Nós oramos com gratidão e louvor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma ótima semana. Fique na graça e na paz. Em nome de Jesus. Amém.